Você tem alguma dúvida sobre seus direitos? Precisa entender a lei? O DODJUR está aqui para te ajudar. Nosso podcast jurídico descomplicado traz as respostas que você precisa, de um jeito simples e direto. Afinal, o direito não precisa ser complicado. DODJUR, seu videocast jurídico. A justiça em discussão. Olá, seja bem-vindo ao canal DODJUR, o seu podcast jurídico Descomplicando o Direito. E hoje, como convidada, está a doutora Fabiana Neves e a doutora Débora Oliveira. Eu sou Williams Bruno Vieira, recentemente concluí o curso de Direito da Faculdade Anhanguera, aprovado no 41º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E o canal ele tem como intuito trazer informação jurídica, assistencialismo e, claro, muito conteúdo para que a gente possa, trazer ali para a comunidade, prestar um serviço que seja essencial e fundamental para a justiça brasileira. Eu vou fazer uma breve apresentação da doutora Fabiana Neves, que é advogada e docente, mentora jurídica, especialista em processo civil, direito previdenciário, direito da família e das sucessões. Seja muito bem-vinda, doutora Fabiana Neves. Muito obrigada pelo convite. E agora eu vou fazer a apresentação da doutora Débora Oliveira. Ela é advogada especializada em benefícios sociais e previdenciário, com pós-graduação em direitos humanos, ativista comunitária, atua em diversos projetos sociais voltados para mães e crianças de 12 comunidades de Ribeirão Preto, promovendo o mínimo de equidade e inclusão social. Ela dedica-se a fortalecer a cidadania, a conscientizar a população sobre os seus direitos e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela oportunidade também. É um prazer poder recepcionar vocês aqui, o nosso primeiro podcast. Hoje o assunto ele entra sobre o benefício assistencial LOAS, o BPC, o famoso BPC. Existem muitas dúvidas, a gente sabe que é um benefício que traz ali uma segurança, até mesmo a parte de assistencialismo, que é garantido de forma constitucional para pessoas que não fizeram nenhum tipo de contribuição ou que estejam em estado de vulnerabilidade. Para começar, para a gente dar início a esse tema, a gente vai fazer um bate-papo, trocar algumas informações que são essenciais, trazendo ali e sanando todas as dúvidas referente ao benefício. Bom, eu vou começar com a doutora Fabiana Neves. A primeira pergunta que eu quero fazer é quem tem direito, quais são os requisitos para ter o direito ao benefício, idade, renda, doença ou deficiência. Fica à vontade, doutora Débora, para complementar a fala da doutora Fabiana. Eu creio que tem muito conteúdo agora para a gente poder trazer um debate social. Vamos lá, então. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o benefício assistencial, Débora, ele não é um benefício previdenciário. Exatamente. Ele não é. Então, quando a gente verte contribuições, à Seguridade Social. E tem a Seguridade Social, que a gente chama, que é a Seguridade Mãe, e da Seguridade Social advém a Previdência, a Saúde e a Assistência. Então, o benefício assistencial ele está ligado à assistência social, que é o foco e a expertise da doutora Débora, que é onde você mergulha a maioria da atividade desempenhada pela doutora Débora é dentro da área assistencial, Débora? Isso mesmo. É porque como eu atendo muitas comunidades, e lá as comunidades carentes, elas não recolhem o INSS, e com isso eu acabo tendo uma experiência, uma grande experiência referente aos benefícios sociais, porque eu também já atuei no CRAS, que é um campo da prefeitura, onde que trabalham com essas pessoas carentes, as pessoas que de fato não recolhem o INSS para que possam ter esses direitos aos benefícios sociais. Como a mesma doutora Fabiana disse, que é um benefício que ele não tem a obrigatoriedade de estar recolhendo o INSS, mas é possível, porque nós temos uma forma de recolher o INSS de forma facultativa que não atrapalha também de receber esse benefício. Isso. Então, o que é mais importante que a gente entenda, da fala da doutora Débora é o benefício assistencial não necessita da contribuição. Então, a Débora deve ter escutado muito isso. Fulano é aposentado, nunca contribuiu. Ninguém se aposenta não contribuindo. Sem contribuição, justamente. É impossível, porque dentro da Seguridade,
A vertente contributiva é a previdência. Então, se eu me aposentar, eu vou ter que ter vertido, né? Tem que ter recolhido contribuições na condição de empregado, de autônomo, enfim, isso é outro assunto. Então, o benefício assistencial, o BPC-LOAS, é um benefício assistencial para pessoas carentes. Exato. Também não é um benefício que abarca a todos. E aí, o artigo 203 da Constituição Federal traz essa informação de que o benefício assistencial, o BPC-LOAS, é devido, né, no valor de um salário mínimo às pessoas carentes, né, em outras palavras, né, às pessoas carentes. Aí a Lei 8.742 de 93 traz os requisitos que são necessários para implementar para que a pessoa possa gozar dos benefícios. Exatamente. As pessoas têm que ter uma ideia de que, apesar de ser um benefício amparado a todos, tem os requisitos necessários para que essa pessoa possa ser inclusa, né, para conseguir adquirir esse benefício. Porque senão, do jeito que às vezes a gente expõe, fica parecendo, então não vou recolher mais no INSS. Justamente, as pessoas acabam tendo uma interpretação de que seria como se fosse uma aposentadoria, justamente, não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial, dirigido a pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Justamente, tem ali o requisito idade, tem o requisito também na condição que vem entre a pessoa, por exemplo, ser portadora de uma deficiência, que limita ela a estar inserida no mercado de trabalho ou poder exercer de forma plena suas atividades profissionais. É justamente nesse ponto que a gente precisa esclarecer também para o público, porque às vezes a interpretação que pode ter é errônea, justamente por isso. E às vezes a pessoa fala assim, eu fui atrás do benefício, foi negado. Vamos lá, para poder esclarecer, qual é a condição necessária em questão de idade e na condição de pessoa que seja portador de uma deficiência? Quais seriam ali os requisitos iniciais para poder se inserir dentro do benefício assistencial, já que ele não se insere na situação que teria que estar contribuindo para poder ter o direito, justamente nesse ponto? Nós temos assim, dois requisitos. Um é fixo, que é a condição social, socioeconômica. Esse requisito é fixo, que a gente chama vulgarmente, né, no dizer assim mais simples, o requisito da miserabilidade, né, falando de forma bem simples. Então a gente tem esse requisito da miserabilidade, que é a condição socioeconômica, ele é um requisito fixo. E aí nós temos um requisito idade, então ou você então você tem que ser vulnerável economicamente e mais a idade, ou que é de 65 anos, ou vulnerável economicamente e mais a impossibilidade de desenvolver atividades capazes de te trazer um sustento, né? A impossibilidade de inserção junto ao mercado de trabalho. Isso, porque o benefício do BPC ele se divide em duas fases. Ou o benefício para idoso, que é o acima de 65 anos, para todos os idosos acima de 65 anos, que não tenha contribuído o suficiente ao inteirar, né, 65 anos para solicitar esse benefício, ou a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela não tem uma idade mínima, né? É claro que quando há menor idade, aí existe um representante legal, que a gente faz a solicitação em nome da criança, porém colocando a mãe como responsável. Representante legal. Representante, exatamente, ou o adulto. Mas aí tem a limitação do tempo, da doença, porque existe uma diferença entre também a deficiência com a doença, que às vezes a pessoa, ela acha, eu estou doente, então eu tenho direito a esse benefício. Justamente. Não, né? Então, o requisito necessário é ter a idade e ter uma deficiência ou uma doença que esteja sendo tratado há mais de 2 anos, passível, sem tempo determinado para uma cura. Para retorno. Também, exatamente, existe a possibilidade da aquisição do benefício. Vale esclarecer também que a deficiência ela tem que ser entre moderada e grave? Ou chega a não ter? Isso é relativo, ou é relativo? Hoje, né? Porque, na realidade, além da doença, você tem que ter a vulnerabilidade. Então, mesmo que você tenha uma doença leve, dependendo do grau da vulnerabilidade, né, você consegue também a aprovação desse benefício. Por quê? Porque o requisito de vulnerabilidade social, que é o financeiro, é muito difícil de se provar. Em muitos casos, quando a pessoa não é especialista
né? Então, quando você tem esse requisito de vulnerabilidade, a doença, dependendo do laudo, dependendo do que é direcionado ali, a gente consegue também a aprovação, mesmo sendo uma doença leve, como é o autista. Uma delas. Isso. E por isso que é tão importante cada caso um caso. Isso. Né, Débora? Exato. Cada caso um caso. Porque, às vezes, a pessoa é portadora de uma deficiência leve, mas ela tem condições de inserção no mercado de trabalho, justamente. Às vezes, aquela pessoa portadora da deficiência não tem qualquer condição, porque a condição social em que ela está inserida não possibilitou nenhum tipo de habilidade, desenvolvimento de habilidades para que ela pudesse estar inserida. Então, cada caso é um caso. Não dá para ser estanque. Não dá. O benefício assistencial não é estanque. E sempre lembrando, eu gosto muito de enfatizar isso. Porque senão as pessoas acham que o benefício assistencial está quebrando o país. Está quebrando o país. Não é ele que está quebrando o país. Por isso que é muito importante esclarecer. O benefício assistencial ele é devido às pessoas que estão em estado de vulnerabilidade econômica, que estão à margem da sociedade. Estão em situações de passar fome mesmo, né? Bem precária. Até mesmo quando a gente pensa em questão de equidade, né? Não está em igualdade com Está as... em igualdade. Exatamente. Justamente. Dar Né? aos iguais o que é igual e aos desiguais na medida de Suas desigualdades, justamente. No caso seja uma pessoa que se enquadre dentro do perfil para que possa ali preencher inicialmente os requisitos, olhando de uma forma, lógico, vamos dizer assim, genérica, até porque precisa uma orientação jurídica. É sempre aconselhável, acredito, ter o acompanhamento de um advogado especializado na área, assim como a doutora Fabiana, a doutora Débora. Para quê? Para que possa realmente saber, fazer uma análise profunda socioeconômica, porque além da questão econômica, existe também a avaliação biopsicossocial, que precisa enxergar qual é o cenário realmente de vulnerabilidade dessa pessoa. Como funcionaria na prática? De fato, existe essa avaliação? No caso, por exemplo, doutora Débora, de um indeferimento, quais seriam as formas de buscar ali ter esse direito garantido e até mesmo a procura de um profissional? Olha, toda vez que eu recebo muito famílias com benefício negado, né? Porque, de fato, eles tentam sozinho, né? Ou, às vezes eles procuram também alguns outros profissionais que não são específicos da área e aí faz o arroz com feijão para conseguir solicitar esse benefício. Toda vez que chega para mim um cliente aonde que está com benefício negado, a primeira coisa que eu faço é avaliar o cadastro único. Por quê? Porque o cadastro único é um dos requisitos mais importantes, além dos documentos necessários, o RG e CPF, que é importante ele ter. Hoje também foi implementado agora também a necessidade da digital no órgão, seja no título diretor ou no novo documento simples, porque sem essa digital você não consegue fazer a solicitação do benefício, mas eu sempre avalio o que foi dito e feito, como foi feito o cadastro único. Porque ali o cadastro único que dá o pé inicial para aprovação ou não. Porque se, de repente, a pessoa que faz o cadastro único tem as informações básicas ou daquilo que foi falado e não foi subentendido corretamente, é ali que acontece a reprova. Então, eu parto sempre desse princípio. Eu falo, olha, você tem o seu login, a sua senha do GovBR, porque aí eu consigo analisar o cadastro único porque eu trabalhei no CRAS. Né? Eu trabalhei lá 2 a 3 anos no CRAS para conseguir entender de fato como era feito esses cadastros, quais são os requisitos necessários, né? Porque ali no CRAS, ali no cadastro único existem várias pegadinhas que às vezes a pessoa coloca uma informação e é ali que reprova. Então eu sempre faço a correção do cadastro único. Após a correção do cadastro único, eu verifico como que é feito o laudo, se o laudo tem menos de 6 meses, se ele está completo. Se não estiver completo, eu sempre mando uma carta minha, escrevendo para o médico, pedindo algumas informações além do que foi preenchido, para que a gente consiga complementar. E eu estudo cada doença, porque cada doença existe a necessidade de juntar um exame ou não. Porque não adianta eu juntar um exame antigo, porque aí chega lá no INSS e ele vai. Justamente, é desatualizado. Por isso que é importante a atualização.
E justamente a gente, até para o ouvinte, para o telespectador, às vezes está observando agora esse vídeo, tentando entender sobre o benefício essencial, é importante saber quais são as limitações, por exemplo, acerca de uma deficiência, uma restrição, além, lógico, do caso específico por idade, mas quais essas limitações também que pode gerar para aquele titular daquele direito está buscando, né? Existe também. E é de fato, eu já vi situações em que a pessoa ela dá entrada aos filhos, no caso seria o representante legal, e existe a limitação, mas as informações estavam desatualizadas, o CRAS não estava atualizado, não existia ali um documento oficial dentro do prazo, vamos dizer assim, um prazo mais razoável, que seja aceitável pelo INSS. A gente observou, doutora Débora, que existe a questão de um valor nominal para o salário, que seria o valor de um salário mínimo. Nesse caso, esse valor ele é reajustável? É referente ao benefício. Isso, justamente. Isso. Porque na realidade ele é reajustável junto com o aumento do salário mínimo do ano vigente, né? Então toda vez que o salário mínimo aumenta, o benefício ele corresponde junto para a solicitação referente ao recebimento mensalmente. Né? O que o benefício não tem é a gratificação natalina, né? Que as aposentadorias gozam dessa possibilidade da gratificação natalina, que seria, aspas, 1000 aspas, do 13º. Não é 13º, gente. Quem recebe 13º é quem trabalha, quem né? trabalha. Vamos colocar direitinho a terminologia exata, é gratificação natalina. Então, não tem a gratificação natalina e ele não se transfere, né? Ou seja, porque é um benefício personalíssimo, o benefício morre com a pessoa. Isso, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa que recebe BPC, ela não pode deixar uma pensão por morte. São situações totalmente distintas. Porque pelo menos eu sempre educo aos meus clientes que elas podem receber o BPC, porém elas podem deixar também pensão por morte, que é possível, né? Justamente era uma das perguntas que eu até iria trazer, se é possível até mesmo acumular o BPC Loas com algum outro benefício. O beneficiário não, mas a família em si, ela pode. Por quê? Porque se a renda ficar abaixo de 1/4, ela pode ainda assim solicitar a Bolsa Família, que é um benefício também assistencial pago pelo governo federal, que quando ela limita, dependendo da quantidade de pessoas que residem na casa, ela pode se somar. Além disso, existem alguns outros benefícios que é possíveis, desde que essa renda não ultrapasse uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Aí ela pode, a família, somar. Mas quem está recebendo o BPC não, por quê? Porque ela já é beneficiária de um benefício sem ter contribuído pelo governo federal. Então não é possível. Por exemplo, se a gente pega um núcleo familiar entre 7 pessoas. 7 até 4 pessoas, acho que já dá 1/4 do salário mínimo. Vamos supor, somente uma pessoa na família aposentada, mais 3 pessoas dentro do núcleo familiar já daria 1/4. Essa é uma outra questão que judicialmente a gente consegue desconfigurar, né, Débora? Sim. Porque às vezes aquele núcleo familiar recebe a renda per capita é maior que 1/4 do salário mínimo daquele núcleo familiar. Só que faz aquela conta do recebimento versus gastos. Exato. Né? Qual é o gasto efetivo real daquele núcleo, as necessidades daquele núcleo. Então, assim, eu acho até importante a gente voltar nessa questão do requisito da vulnerabilidade econômica. A lei fala que considera-se vulnerável economicamente a pessoa o núcleo familiar possui uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Ou seja, trocando em miúdos, para não ficar muito rebuscado, trocando em miúdos, pega aquele núcleo familiar, qual é a renda total daquele núcleo familiar? Divide. Então, nessa divisão, a lei fala que tem que ser 1/4 por pessoa. Só que esse artigo da Lei 8.742, há muito tempo foi submetido à apreciação do STF. Né? Foi evocada a inconstitucionalidade, porque limitava muito o acesso. Né? Justamente então, porque eles seguiam, vamos dizer assim, a regra. Rigorosamente. Então, o que o STF, à época, decidiu e hoje é aplicado?
quando o juiz faz a análise, o INSS eu acho que nem tanto, né, Débora? É. O INSS é mais na letra da lei, Na né? realidade, eles descontam muito pouco. É. Na portaria IN 129, 128, ele até tem a possibilidade de você fazer a diminuição pelos gastos, mas é muito pouco. Administrativamente é um pouco mais difícil. Mas judicialmente, na entrevista da assistente social, o juiz vai considerar, né, o julgador vai considerar a situação daquela família. Então, embora a renda per capita possa ser maior do que um quarto do salário mínimo, se a condição social necessita da percepção do recebimento do benefício, aquela família vai receber. Exatamente. Né? Justamente, porque, por exemplo, quando você vê, eu já cheguei a ver como que preenche, na realidade, eu segui um processo e ali você tem as despesas que você pode inserir com o medicamento. Às vezes, vamos supor que seja um idoso que tenha necessidade de utilizar aquelas fraldas geriátricas. Então, tudo isso entra para o computo da despesa e para poder entender realmente qual é a necessidade daquela pessoa em si. Deixa eu só, desculpa, eu acho importante a Débora voltar numa questão que ela falou, que é de interesse de muitos. Né? A pessoa que recebe o BPC Loas poderá deixar a pensão por morte. Eu acho que é importante a gente esclarecer de que forma, né, Débora, isso pode acontecer com recolhimento facultativo. Sim, porque acho que você tem uma pergunta que ele vai fazer, que é sobre a diferença sobre o benefício BPC pela pensão por morte. Justamente. Né? É porque todos os meus clientes que recebem o BPC, eu sempre oriento a eles recolher o INSS de forma facultativa. Não, a Débora é incrível, gente. Eu tenho que falar, ela é incrível. Eu admiro muito, porque essa é uma sacada muito boa. Sim, Justamente. Porque a pessoa, ela não está inserida na condição de trabalhador, Exato. Ela não está no mercado de trabalho. Porque quando você está, você é obrigado ao recolhimento. Então a pessoa não está. Mas o INSS tem o segurado facultativo. Exatamente, porque esse assegurado, se ele recolhe qualquer outra modalidade que não seja o facultativo, o BPC ele não é aprovado. Por quê? Porque ele subentende e ele é julgado pelo INSS que ele é um trabalhador autônomo, informal. Exatamente, e aí com isso, automaticamente ele não teria direito ao BPC. Mas a partir do momento que eu consigo a aprovação do benefício, eu sempre oriento a todos os meus clientes a recolher o INSS de forma facultativa. Por quê? Porque se ele tem o cadastro único, ele vai pagar uma taxa mínima de R$ 70,60. É 5%, se eu não me engano. 5%. R$ 70,60 hoje, para que ele possa deixar os seus dependentes assegurados. Não, Justamente. gente, essa é uma... Exato. Nossa, só quem conhece muito Justamente. da área tem condições de prestar esse tipo de orientação. Essa é uma orientação de ouro. Exatamente, porque a maioria fala assim, doutora, porque eles são casados, eu vou deixar alguma coisa? Vai, eu vou te orientar, porque de forma facultativa, né, que existe um código específico para você recolher, de forma facultativa, você consegue deixar todos eles assegurados, que são... Por esse fato é essencial, um atendimento jurídico específico. Não é o arroz e feijão que a Débora falou. Justamente, com um profissional da área. Especialidade. Exatamente. Porque se você faz recolhimento por um código, por exemplo, de um contribuinte individual, ele perde benefício. Ele não, benefício. Justamente, ele não se insere, não se enquadra. gente, é um código. É um código. É um código. Existem várias situações, né? Porque, além disso, existem muitos benefícios, né? Então, toda vez que eu pego um cliente, eu coloco tudo na mesa, tudo o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que ele deve fazer a cada 2 anos, né? Porque Seria a atualização cadastral, que é importante, de suma importância. Exatamente, né? Entre a atualização de documento. É importante por quê? Porque o benefício social, que é um BPC, ele não é um benefício vitalício. Até porque, como a gente volta a repetir, ele não é uma aposentadoria. Exatamente. Apesar que tem a aposentadoria também por invalidez, que ela também não é mais vitalícia. Porém, o que acontece? O benefício, como ele tem a atualização uma vez a cada 2 anos, também no INSS, a perícia social, e nós sabemos que existem algumas doenças que elas têm, não é cura, mas há uma possibilidade de ela voltar no mercado do trabalho. É que não seria permanente. Exatamente. E ao recolher também no INSS, também dá uma garantia que caso ela venha perder,
né, esse benefício social, ela vai estar amparada, porque ela vai ser bem assegurada pelo INSS. Por quê? Porque a gente não atende só os idosos. Os idosos, justamente. ok, não é vitalício, mas eles não vão se tornar, né? Mas a pessoa com deficiência, sim, né? Porque hoje, para você entender, foi englobado várias doenças, como o soro positivo, algumas doenças que as pessoas estão em tratamento há mais de 2 anos, que hoje são incluídas também. Né? E essas pessoas, daqui 2 anos, quando elas forem fazer novamente, elas podem perder. É porque isso aí, a cada 2 anos, a pessoa, é o pente fino, né? A É o cada pente 2 fino. anos, a pessoa é convocada, não é solicitação. É convocada, é uma obrigatoriedade. Exatamente. Ela é convocada a comparecer. No caso do idoso, não tem a convocação da questão da invalidez. Pra revalidação, da justamente. incapacidade. A convocação é social, né? É só a questão socioeconômica mesmo. Mas para aquele que está no gozo por incapacidade, existe essa convocação. E por isso que é importante também, porque às vezes a pessoa tá lá recebendo, deixa de ir ao médico, deixa de ir ao Atualizar os dados. atualizar os receituários, fazer as atualizações necessárias. Né? Então, é muito importante essa orientação. E a questão só para a gente finalizar, mas a questão da contribuição de forma facultativa no percentual de 5%, que tem um código específico, quando a gente observa, por exemplo, na pessoa idosa, existe uma interdependência, às vezes, dos dependentes que residem na própria casa. Às vezes um filho, talvez, dependendo da pessoa, da idade que teve o filho, ainda está numa condição de menor. Ou um cônjuge também. Um cônjuge, justamente. É um salário mínimo que pode... É que normalmente, a maior parte das vezes, acabam sendo pessoas idosas que têm um parceiro também que normalmente se aproxima da faixa etária. Realmente tem... Não, é muito importante essa orientação. Por último, caso a pessoa receba uma negativa, doutora Débora, qual é o procedimento a ser feito? Vamos supor... Negativa administrativa. É a negativa administrativa, que é quando a pessoa realiza o procedimento sem a consultoria ou assessoramento de um profissional especializado na área, que seria, no caso, o advogado, que é o único que pode prestar esse serviço. Único não, porque a gente sabe que existe, por exemplo, único em termos, vamos se dizer, porque tem um recurso administrativo e qualquer pessoa pode entrar. Isso. Mas assim... Habilitado. A pessoa habilitada. Tecnicamente habilitado, que sabe o que está fazendo. Que sabe o que está fazendo. Isso. No caso de uma negativa do benefício, como proceder? Nesse caso a gente entra de forma judicial, né? Fazendo a solicitação do benefício para aprovação de forma jurídica. Né, que é uma... Eu exauro todas as minhas possibilidades de forma administrativa, porque eu tenho bastante êxito, né, de forma administrativa. Mas também existe a possibilidade de entrar de forma judicial, onde ela vai passar por todo o processo novamente, né? Vai ser nomeado também um perito social para avaliar o que foi reprovado, um perito médico também depois para ser avaliado. E todas essas informações ela vai prestar, né, o atendimento lá no fórum. E aí, com isso, a gente consegue ter mais uma oportunidade para a gente conseguir a aprovação de forma com êxito referente ao benefício. Né? Uma coisa super importante da esfera judicial é o seguinte: suponhamos que a pessoa tenha nos procurado e anteriormente tenha feito o pedido sem a nossa assistência, né? Então, a gente está recebendo a pessoa ali naquele momento para a promoção da ação judicial. Neste caso, a doença incapacitante, no caso das incapacidades, né, que são casos mais nevrálgicos, a doença incapacitante que eu vou alegar na esfera judicial tem que corresponder exatamente à doença incapacitante que eu aleguei na esfera administrativa, né, Débora? Exatamente. Porque não adianta eu alegar na esfera administrativa, por exemplo, uma fibromialgia, e na esfera judicial alegar um problema na coluna. Seria um novo pedido. É um novo pedido. Justamente. Porque aí o juiz vai entender, o INSS não analisou esse pedido judicial, então ele tem que voltar para o balcão do INSS. Porque a justiça não é balcão do INSS. Exatamente. A gente vai para... E eu não faço como a Débora, tá? Eu não faço exaurimento, porque eu já não tenho essa paciência
do monge para poder. Eu não faço exaurimento da esfera administrativa. Porque a gente sabe que a esfera administrativa, sendo muito sincero... Mas a Débora, ela é excelente na esfera administrativa. Então, se ela fala que ela tem casos importantes de reversão, então tem. Porque o que acontece? Como eu entendo muito do cadastro único, eu sei que nem sempre, acho que são poucas vezes que a pessoa reprova pela doença, sim pelo fato de provar a vulnerabilidade, que é o mais difícil. E no CRAS, ali no cadastro, existe uma portaria muito importante, que eu acho que todos os profissionais deveriam saber, porque nem todas as pessoas que moram na sua casa, por mais que de forma direito civil ele é da sua família, mas ele pode ser uma família convivente. E tem muitos profissionais que não sabem disso. E coloca todo mundo no mesmo bolo. E aí, para conseguir comprovar a vulnerabilidade social, fica muito alta. E aonde que a pessoa reprova? E quando a pessoa ela tem a informação dessa portaria, que é uma portaria disponível no GovBR, para você conseguir ler e saber quem sim, quem não está no seu cadastro, quem você pode. Porque pode sim morar um filho com o pai, ele ser da família, mas ele ser considerado uma família convivente. Ele trabalha, é registrado, mas ele simplesmente não é da família. Ele é da família, mas ele é uma família convivente, né? Ele não contribui, né, na renda. Ele familiar. Pode dividir ali o aluguel, a água, a luz, a energia, somente. Então, por mais que ele trabalhe, ele é o filho da pessoa que está tentando pleitear o benefício. Ele, eu ajudo a minha mãe aqui, eu dou R$500 para ela ajudar na água e na luz, mas é a única coisa que ele faz. Esse não tem que estar no cadastro. Eu já observei... E lá no CRAS eles colocam... Não, é seu filho. Não é. Justamente. E você sabe que eu tenho um caso de uma pessoa muito próxima que eu cheguei a verificar e realmente englobou todos os familiares, parentes que existiam ali, foi tudo para o cadastro único, e eu cheguei a ter uma observação por essa lógica também. Eu falei, olha, não faz sentido, mas na ocasião a pessoa já tinha um atendimento jurídico em andamento. Obviamente que a gente tem que ter o respeito pela ética, pelo profissional, até mesmo para... Mesmo se pensar... O CRAS não pode me ver, porque o cara ele vai, meu Deus, lá vem a Débora. Lá vem a Débora. Que problema. E a gente também tem situações, por exemplo, de um neto que recebe pensão alimentícia e que mora ali naquele grupo. A pensão alimentícia recebida por aquele neto ou pelos netos que moram ali também não podem ser incluídas como renda, porque é pensão. Então tem muitos macetinhos. Aí a pessoa vai lá e coloca toda a renda. Toda a renda. Incluída a pensão, enfim. E aí é onde o bicho pega, vamos dizer. Bom, eu acredito que o primeiro bloco a gente concluiu, que seria a respeito do benefício assistencial LOAS. Não sei se vocês querem fazer mais finalizar alguma outra informação, senão a gente pode prosseguir para o segundo bloco, que é o Você Sabia. Tá tudo certo? Aqui a gente... Foi ótimo, acho que esclareceu bastante pontos, né? Bastantes vertentes, que eu acho que vai ser muito esclarecedor. O conteúdo depois, quando for para as redes, para o YouTube, para podcast, ele vai ajudar, tem um tempo razoável. E aí quem tiver também interesse em saber mais, pode deixar lá, né, as questões. Justamente, perguntas, vai ter os meios de contato, tanto com a doutora Fabiana como com a doutora Débora. Qual é a sua dúvida? Neste quadro, você tira suas dúvidas sobre o mundo jurídico de forma simples e acessível. Fique ligado! Vamos agora dar início ao nosso segundo bloco. Ele vem com o título Você Sabia? Porque são as principais dúvidas sobre o direito previdenciário. Tem muitas dúvidas que a gente pode sanar e eu acredito que se a gente fosse sanar todas, seria um programa muito longo. Sim. Mas para esclarecer as primeiras dúvidas que surgem referente aos direitos previdenciários. Bom, a primeira que ia surgir, que faz parte do assunto anterior, que seria o benefício assistencial LOAS, era: quem nunca contribuiu para o INSS tem direito a algum benefício? Previdenciário? Justamente. Lembrando, né, que no início nós já falávamos que, né, a Seguridade Social é composta pela saúde, pela previdência e pela assistência.
a assistência prescinde. Então, não há necessidade da contribuição ou, pelo menos, da implementação da carência, né, Débora, para o gozo de determinados benefícios. A previdência, ela é absolutamente contributiva. E obrigatória. E obrigatória. Falar, não vou contribuir. Não existe, é uma regra tributária. Você está inserido no fato gerador, ou seja, justamente, trabalhando, prestando algum tipo de serviço, né, que gere uma renda, uma remuneração, obrigatoriamente haverá o desconto da contribuição. Mas eu nunca contribuí, porque eu sou autônomo, não sei o quê. Ótimo, perfeitamente. Não, tudo bem. Mas também nunca poderá gozar de um benefício previdenciário. Ela é contributiva. Então, qual foi a pergunta? Porque quem nunca contribuiu para o INSS teria algum benefício. Previdenciário não. Previdenciário não. Mas previdenciário não. O benefício social. O benefício social, como nós havíamos dito, que é o BPC, né, que é um benefício possível, ele sim é possível dentro dos requisitos necessários. Talvez, eu acredito não, né? É um erro muito comum as pessoas, por exemplo, justamente é o que a doutora Fabiana falou, às vezes exerce uma atividade, mesmo que de forma informal, ou talvez ali não esteja inserido num MEI, que o MEI ele já tem um recolhimento ali dentro dos requisitos que são exigidos por lei, ali, o ISS, o recolhimento também para o INSS. Isso. Mas existe essa situação. Às vezes a pessoa ela exerce uma atividade, mesmo que não seja, por exemplo, com registro em carteira. Formal, né? Formal ou até informalidade. E deixa de recolher. Esquecendo que é primordial fazer o recolhimento justamente para estar em gozo no futuro de algum benefício. Mas você sabe que eu faço parte de alguns projetos sociais, principalmente nas comunidades, e eu percebo que as pessoas de vulnerabilidade social, elas não têm o conhecimento da importância. Então, qual que é o meu projeto que eu faço constantemente? Eu dou algumas palestras gratuitas juridicamente nas comunidades, informando a necessidade, o porquê dela recolher, mesmo ela recebendo apenas uma Bolsa Família, mesmo ela recebendo apenas um BPC. Então, quando a gente consegue orientar e reeducar essas pessoas de vulnerabilidade social que não aprendem isso na escola, eu sempre tenho êxito, pelo menos a cada 10, 5 me chama, doutora, como eu faço para recolher? Porque elas não têm o conhecimento da importância, elas têm a necessidade. E através da necessidade, ela vai buscar um benefício, e ela vai buscar um benefício com a nomenclatura errada, justamente. E aí com isso ela tem a reprovação e ela já acha não tem o direito, né? Porque existe o benefício social para as pessoas de vulnerabilidade, existe o benefício previdenciário para quem recolhe. Então existe benefício para todo mundo. Basta você buscar a nomenclatura certa que você vai conseguir ser amparada de forma do governo, enfim, vai ser amparada. Mas nós precisamos abordar essa necessidade de educar as pessoas da necessidade, porque elas têm necessidade, mas elas não têm informação. Por isso que as pessoas, elas falam, às vezes acontece, minha vizinha aposentou, nunca fez nada. Não é, porque ela não tem a informação correta, e aí com isso elas não recolhem no INSS. Mas uma vez que você orienta, as coisas vão mudando, né? Vão acontecendo assim. E eu acredito que seja a maior parte da população. É a falta de informação, justamente, o que acarreta não estar amparado pela Previdência Social. Gente, tem tantos direitos que são fundamentais e que, aí eu vou me incluir, que a gente desconhece. Se pensar num curso de direito, nas carteiras acadêmicas, as pessoas não entendem, é difícil entender, conscientizar a questão, né, voltando para o direito previdenciário, para a previdência social, é difícil as pessoas entenderem, né, o quanto tem que contribuir, que cada benefício tem uma carência, né, com exceção dos acidentes e tudo. Não é assim, é que nem quando você faz se insere num convênio médico, você não pode ir fazendo um exame de alta complexidade. Existe uma carência. Existe carência, né, na Previdência. E a Seguridade,
diversamente do que muitos dizem, né? E aí eu vou falar seguridade de novo, assistência, saúde, previdência, ela abarca muitas contingências, né, Débora? Sim. Muitas possibilidades. É o trabalhador que trabalha na pesca e que tem aquele período de defeso, né? Que é aquele período Justamente, que não pode fazer. pescar. Que tem, por exemplo, a Piracema, que não pode fazer a pesca. A pesca, ele recebe um benefício. A criança que não tem nenhum tipo de possibilidade, que está lá num estado de vulnerabilidade, é o idoso, é o acidente, é a mãe, é o trabalhador rural. Então, a seguridade, a lei, ela abarca muitas possibilidades. A gente precisa conhecer. Esse trabalho que a Débora desenvolve é fundamental, porque abre a consciência, alimenta a consciência, conscientiza as pessoas de que, olha, eu não preciso recolher muito. Eu recolho aqui 5% do salário 5%. mínimo, vai me garantir pelo menos esses benefícios, né? Eu sempre enfatizo porque no quadro familiar existem algumas pontas que são as mais fracas, que é a mãe, a esposa. E como como eu frequento muita comunidade, eu tento passar para elas quais são os benefícios e quais são os mais importantes. E ainda eu falo, ó, mãe, você que tem lá o seu anjinho em casa, que você sabe que ele pode, né, cometer um ato infracional, é importante você recolher o INSS dele, porque é você que está aqui fora. Justamente, para Né? ter o Então, amparo. Exatamente, um amparo. É. Então, quando você consegue demonstrar o porquê é importante para ela o recolhimento, ela faz. É que ela não, até chegar a essa informação, ela só não acha que ela vai se aposentar quando ela interar 65 anos ou 60 anos, e aí ela vai se preocupar lá, ela quer se preocupar lá na velhice. Justamente, né? quando Na chega realidade, já a idade para poder... Ou quando está já machucado, mas na realidade existe todo um caminho que essa família, essa mãe, essa esposa precisa de percorrer até ela ter direito ao benefício. Então é importante a gente multiplicar esse conhecimento, porque elas têm interesse, só que elas não têm informação. Né? Até porque a desinformação acaba prejudicando muito, porque, Assim, no ponto de vista falando, muitas das vezes as pessoas veem o recolhimento do INSS como algo ruim. Né? O governo quer tirar o dinheiro meu, o governo... Gente, não é o governo, tá? Na realidade, é uma necessidade humana que você vai ter no futuro. Isso. É uma condição em que você vai estar inserido dentro do rol de requisitos, ou até mesmo preenchido ali necessariamente o que tem de direito. E talvez seja esse erro. E eu digo que vale a pena recolher. Vale. Porque existem muitos benefícios. Isso, exato, muitos. Aproveitando então a contingências. oportunidade, vamos para a segunda pergunta, que é possível acumular benefícios previdenciários? Existe sempre essa dúvida. Eu tenho uma pensão por morte, eu tenho uma aposentadoria. Com aposentadoria, Exatamente. Agora, eu não posso acumular, obviamente, um benefício por incapacidade permanente, que é a invalidez, né? Antigamente nós falávamos invalidez, mas é o benefício por incapacidade permanente com uma aposentadoria por tempo de contribuição. Isso. Não tem dá. como. Não dá. Não, um benefício por incapacidade transitória com uma... Então, assim, agora pensão... É possível até acumular, e a Débora vai lembrar da nossa última palestra, as pensões, pensão por morte. Sim, exatamente. Você lembra que a Silvia lá, que estava a coordenadora do curso de serviço jurídico, estava falando que ela trabalhou no INSS, ela conheceu uma pessoa que acumulou quantas pensões? Ela se casou com um militar, depois se casou com Várias. um funcionário da União Federal, depois se casou com do Estado, não sei o quê. E é o direito da É pessoa. porque são instituições diferentes pagante, né? Então É, é possível você acumular pensões por morte, mas não aposentadoria. Não, aposentadoria. Mas a aposentadoria e a pensão sim, porque um é um benefício de uma ação sua e o outro é um benefício que alguém... Por dependência. Por dependência. econômica Isso. exatamente. Aí é possível acumular esses dois benefícios. Esclarecido. Uma dúvida que sempre surge. O que é o período de graça do INSS? Que não é. Assim, em termos, não seria de graça. Não é. Mas Ai, de uma meu forma Deus. genérica, vamos dizer. Período de graça é um período que
o segurado, quando a gente fala em segurado, a gente tem que pensar que a pessoa se filiou ao INSS e está vertendo contribuições, né? Está contribuindo. Então ele fica um tempo sem contribuir. Quanto tempo essa pessoa pode ficar sem contribuir? Em regra, e continuar segurado, ou seja, continuar ainda qualificado para o gozo de benefícios. 12 meses. Eu tenho um período de 12 meses, que é o período regra, que eu ainda continuo segurado, e depois tem outros períodos, quem estava no afastado por doença contagiosa, quem estava preso, quem estava recluso, são várias regras. Vamos falar a regra geral, que fica mais fácil. Então, aquele que deixou de contribuir, ele tem 12 meses, que continua sendo considerado segurado. 24 meses, esses 12 se transformam em 24 meses se ele consegue comprovar a situação de desemprego, e ainda 36 meses se ele consegue comprovar situação de desemprego e mais de 10 anos de contribuição sem interrupção, que possa acarretar aí a perda da qualidade de segurado. Agora, uma coisa importante, porque eu ouvi isso em sala de aula. A pessoa falou, então eu vou contribuir um mês e ficar 12 meses. Eu contribuo um mês e ficar 12 meses sem contribuir. Não é assim. Eu falei, então pode fazer perfeitamente, pode fazer. Mas para o gozo de benefício, você precisa observar uma carência. Um tempo de contribuição. Então, por exemplo, eu estou incapaz temporariamente. Você tem que ter carência mínima de 12 contribuições. Exatamente. Para conseguir ter direito a esse tempo de ficar sem o recolhimento e poder ainda assim ter o gozo de solicitar algum benefício dentro desse prazo. Para esclarecer novamente, o período de graça, que não necessariamente é de graça, mas que você preencheu um requisito em lei, contribuiu um tempo necessário, não apenas, por exemplo, uma contribuição, 2 contribuições. Talvez seja uma situação, por exemplo, de um pai de família ou um trabalhador que esteve empregado durante 22 anos, houve ali uma dispensa sem justa causa e passou ali a ser até mesmo qualquer dispensa, né, na realidade. Então ele passa a ter o direito, que é o período de cobertura, que seria o período de graça, onde surge ali a dúvida de todo mundo. Uma das questões que eu quero trazer agora é sobre o salário maternidade. Ai, que fofo. Esse salário maternidade, ele vem cobrado ali, ou talvez às vezes de desinformação, se uma pessoa autônoma tem direito, se um MEI possui o direito ou não também, né? Qual seria o tempo, período de carência. Por exemplo, surge também a questão sobre o homem, se ele teria o direito, que é uma das dúvidas que surgiu ali, decorrente de novas leis que foram implementadas, a questão de adoção. Vamos esclarecer agora esse ponto sobre o salário maternidade. Primeiro, vamos falar sobre o meio contribuinte autônomo. Possui direito, que seria o contribuinte individual. Possui direito, tem ali um requisito certo, precisa de uma carência, que a gente sabe que é diferente do contribuinte empregado, que empregado é aquela pessoa que está contribuindo através de um empregador. Existe uma pessoa jurídica por trás que fez uma contratação e está fazendo esse recolhimento. Aí não existe nenhuma carência, correto? Isso, correto. Então, o salário maternidade, a gente tem que entender que nós temos vários tipos de seguradas, né? Então, a gente tem o segurada rural, a segurada que está em regime especial, né, que trabalha no campo, né, em regime de economia familiar, que é a segurada especial. A gente tem a segurada empregada. Então, para cada uma, existe um tempo mínimo de contribuição. Então, vamos colocar uma regra, que, né, sem falar do empregado formalizado, a regra, que é o tempo mínimo de contribuição, de 10 meses. 10 contribuições. Porque senão, eu fiquei grávida e lá no 9º mês eu vou lá e entende? Porque quero contribuir. Não é um sistema que é ruim. Não é. A gente é que quer dar nó na situação. Então, é justo, porque a minha contribuição hoje está alimentando os benefícios de alguém. Então, o que eu estou contribuindo, alguém está
no gozo, né? Justamente. Dos benefícios de alguém. E aí, quando eu estiver no benefício, alguém que está contribuindo é que vai alimentar o meu benefício, né? Então, É uma cadeia, né? Um sustenta o um outro. sustenta Por o isso a outro. importância de ser E contribuinte. por isso que nós tivemos a reforma previdenciária. Ela foi draconiana em alguns sentidos? Foi. Mas absolutamente necessária. Porque na minha época colocavam-se 4 contribuintes. Então nós somos em 4 irmãos, hoje nós somos 4 trabalhadores, 4 contribuintes. As famílias hoje, ou quando tem o máximo de filhos, 2 filhos, o máximo, ou um filho, ou nem tem. Mudou muito, né? Mudou muito, hoje mudou muito. Então precisou da reforma previdenciária mesmo, porque a gente vai chegar num momento em que nós teremos mais beneficiários e menos pessoas contribuintes, menos pessoas contribuindo. Então tem o direito? Tem o direito. Mas é necessário a observância de carência. E outra coisa importante, eu não posso chegar lá e contribuir de uma vez. Eu vou contribuir, eu vou fazer Vou recolher os 10 meses anteriores. Não, é mês a mês. mês. E outra coisa importante, muito importante, a carência dar-se-á no recolhimento em dia. Em dia, justamente. Em dia. Aquilo que eu recolho que não está em dia, vai considerar como pontuação para contribuições, mas não considera como Ele carência. entra, no caso, a contribuição não feita em dia, ele entra para efeito de cálculo para aposentadoria. Isso, por exemplo. Perfeito, mas não para entra efeitos de carência. Carência, justamente. Exatamente para evitar a fraude. A fraude, justamente. Uma pessoa vai lá e recolhe de uma É porque seria vez. muito fácil voltar ao Isso. passado, retroagir, recolher e ter o direito, sendo que naquele período em que ele não estava contribuindo, alguém estava precisando e realmente, lógico que o governo ele vai dar o amparo legal, devido amparo legal, mas é fundamental a contribuição justamente para que possa se manter a Seguridade Social. Tá vendo como é importante esse trabalho que a Débora faz? De estar nas comunidades, né, auxiliando e gerando o conhecimento, fazendo a orientação, né? Às vezes uma jovem lá fica grávida, Várias, né? Em várias. E aí É difícil. não tem o difícil. Assim, difícil Porque o cenário, o contexto, porque quando você observa, por exemplo, uma mãe que se prepara para uma gestação, é uma coisa. é totalmente diferente, né? E muitas daquelas pessoas que estão lá, e aí é por isso que a gente não pode julgar mesmo, essas pessoas prestam serviço, elas estão no mercado de trabalho, mas informalmente. Informalmente, exatamente. Não é, Débora? Exatamente. E eu percebo muito que nas comunidades, elas têm a dependência do benefício social. Elas têm como que eu posso dizer? Elas já esperam, mas é por conta da falta de informação. Isso. Porque a grande maioria ali, elas têm condições de contribuir. Mas pela falta de informação, pela falta do saber, elas acabam deixando um dia de pós o outro e elas acabam não contribuindo, né? Mas só que é importante que todas elas recolham o INSS, porque para que elas possam ter um amparo, justamente naquele momento que a gente sabe que o momento do nascimento, Sim, existe uma limitação também por parte da mãe ali que trouxe, né, o filho ao mundo. Uma dúvida que surge também é o contribuinte rural. Ele tem direito? Como que funcionaria essa contribuição? Porque a gente, que nem a doutora Fabiana esclareceu anteriormente, por exemplo, uma pessoa que desempenha atividade rural seria da pesca, por exemplo. A gente tem que entender duas coisas. Primeiro, nós temos o trabalhador rural, que é vinculado. Ele não é vinculado, tudo bem, aí é outro instituto, outra área, vai entrar com uma ação trabalhista para poder efetivar essa vinculação junto ao empregador, né, a quem está contratando o serviço dele. Então nós temos o trabalhador rural, que goza dos mesmos benefícios do que o trabalhador urbano, e a partir de também aquele critério de equidade, né, porque tem alguns requisitos que, entre mil aspas, o beneficia porque o trabalho dele
É mais desgastante, muito, a muito, situação, muito, o muito contexto mais tem inserido. desgastante. E nós temos um outro contexto que não é o trabalhador rural nesse sentido, mas é aquele que trabalha ou na pesca, ou no artesanato, ou no contexto rural, mas em regime de economia familiar. Exato, o seu próprio sustento. Para o seu próprio sustento. Mas aí, assim, são tantos requisitos para configurar, porque aquele que trabalha em regime de economia familiar não pode ter empregados, mas pode ter empregados na época da Por safra. um determinado período. E existe Aí, uma limitação também. Quantos empregados pode ter? Não pode ter, porque aí é conversa assim mesmo. Com bem um de especialista custeio. também. Mas é importante, né? Se a pessoa tiver dúvida, só deixar a pergunta ali embaixo e a gente responde com maior especificidade. Mas o trabalhador, então, só para finalizar, tem o trabalhador rural, que tem o gozo dos mesmos benefícios, e o trabalhador que desempenha atividades em regime de economia familiar, que também goza de benefícios previdenciários. Por último, pra gente encerrar... Não menos importante. O homem. Homem tem direito a salário maternidade? Então, o INSS é que assim, né? A gente precisa entender o contexto. O contexto é contexto adoção ou de alguma forma, né? Aquela criança chegou lá, possui o direito, mas não os dois. Né? Porque é um casal homoafetivo. Um deles terá o direito. Vai ficar no gozo, e não os dois. Em uma circunstância, por exemplo, em que... Lembrando que há necessidade da contribuição. Justamente. É porque sem a contribuição não... O auxílio maternidade, ele não engloba no auxílio, no benefício social. Justamente. Só previdenciário. Então, no caso, se a mãe biológica, por exemplo, chega a falecer durante o período de recebimento do salário maternidade, ou até mesmo ali na hora do parto, o pai passa a ter o direito? Do residual. Sim. Do residual. Isso. Exatamente. Se ela falece ali também no parto. Parto. Exatamente. Se ela recolhia o INSS, o pai ele passa a solicitar. Exatamente. Representando a mãe. Isso. Perfeito. Quero agradecer, então, a presença da doutora Fabiana, da doutora Débora. Foi um prazer, um prestígio iniciar esse primeiro episódio do nosso conteúdo, do videocast jurídico do DODJUR. Acredito que a justiça, ela vem... Não só a justiça, mas o direito, ela vem para informar, conscientizar, desburocratizar, vamos dizer, muitas das vezes, a forma em que as pessoas veem, talvez... a elucidação de fatos, o esclarecimento de dúvidas pertinentes que surgem na comunidade ou até mesmo em qualquer outra parte, região do país, é fundamental. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Para mim é uma honra estar tendo recepcionado vocês aqui nesse primeiro programa. Acredito que próximos programas também haverá outros convites, outros temas para a gente poder debater. Deixa um espaço aberto agora para vocês poderem falar, explanar, deixar o Instagram de vocês de contato, ou o LinkedIn, endereço de e-mail, para que possa, caso surja alguma dúvida pertinente ao assunto previdenciário, vocês possam esclarecer. Fiquem à vontade. Eu que quero agradecer o convite do Williams Bruno, é uma pessoa que eu admiro profundamente e eu sinto uma enorme gratidão de estar aqui junto à Débora. A Débora é uma pessoa incrível, admirável, que percorreu um caminho onde ela não teve facilidades. Então, isso auxiliou muito nesse processo que ela tem da necessidade de levar o conhecimento, levar a informação, a orientação jurídica para que todos possam se beneficiar. Então, Débora, você é admirável. Muito obrigada. Obrigada. É uma honra. É uma honra. Com duas mulheres que são essenciais. Assim, na realidade, o papel da mulher ela é essencial para a comunidade em várias vertentes. É uma honra. Que há necessidade de ter essa inserção da mulher. Quem tiver dúvidas, por favor, nos procure.
né? É importante mesmo a orientação, é importante que a gente saiba fazer, né, o que está correto, o que está dentro da lei, para que amanhã ou depois, né, estando inserido em algum tipo de circunstância, de contingência, a gente possa fazer uso do benefício. Eu quero agradecer também pelo convite. Eu fico imensamente feliz por estar participando, podendo agregar um pouco do meu conhecimento, né, principalmente referente a benefícios sociais, aquilo que eu venho fazendo há muito tempo e acaba sendo, apesar de eu também ser específica no previdenciário, mas eu domino muito mais o social, pelos projetos sociais que eu venho abordando, pelo o público que eu atendo. Mas eu fico muito feliz de estar aqui, podendo participar junto com a minha professora, eterna professora. Nossa! Que também foi minha professora. Na faculdade eu falava, gente, eu quero ser essa mulher um dia. E só a poder ser convidada por ela pela segunda vez, né, de estar participando de uma palestra, enfim, de um podcast, eu fico muito feliz, porque eu estou conseguindo honrar, né, tudo aquilo que ela me ensinou, tudo aquilo que... Então eu fico muito feliz por essa oportunidade, muito obrigado pelo reconhecimento e que venha as próximas, que a gente consiga orientar, né, que o nosso conhecimento consiga chegar naqueles que de fato precisam. Necessitam. Né, porque é importante isso, é importante que o pouco que a gente sabe, né, porque a gente aprende todo dia, mas o pouco que a gente sabe, a gente consiga multiplicar, porque quando a gente multiplica, retorna pra gente. E isso é o mais gostoso, assim. É quando você dá aquilo que você tem porque alguém supre o que você precisa. É a minha gira. Então, obrigado por vocês me permitir girar mais um pouco na roda aqui de conhecimento. Muito obrigado. Quero agradecer você que acompanhou até esse momento o nosso videocast jurídico do DJUR, trazendo ali esclarecimento que seja pertinente à área do direito previdenciário. Logo mais, nos próximos episódios, vem outros convidados, outras vertentes da área do direito. Para nós é sempre um prestígio ter você aqui. Quero te convidar para seguir o canal, seguir o podcast através do Spotify, YouTube e as demais redes sociais. Logo mais, eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o contato tanto da doutora Fabiana quanto da doutora Débora. E quero agradecer profundamente a participação de vocês até aqui, juntamente com as minhas convidadas. Muito obrigado, até breve, desejo para vocês tudo de bom e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você assistiu o DJUR, seu videocast jurídico, A Justiça em Discussão. Siga-nos, ative o sininho para se manter informado. Curta e compartilhe. Até breve.